Saudações, alunos. Continuaremos aí a nossa aula sobre geopolítica, né? Nós já conversamos um pouquinho aí sobre os aspectos que tangem a geopolítica e a sua importância para as questões sociais, econômicas e também de conflitos entre os países. Agora nós falaremos aí sobre a organização do Estado Nacional. A organização do Estado Nacional, ela se dá aí por várias vias, né? A geografia política, ela dedica-se ao estudo das relações entre o Estado e o espaço geográfico, lembrando que o espaço geográfico é a transformação do espaço natural. Então, quando o espaço natural deixa de ser espaço natural e começa a ter as relações do homem, ele se torna aí espaço geográfico. O poder do Estado é exercido por um conjunto de instituições governamentais, que a gente já falou também, que é o executivo, o legislativo e o judiciário. Estado unitário não admite aí a partilha da soberania, né? As unidades regionais não possuem legislação própria, seus dirigentes limitam-se a exercer funções administrativas. A maior parte das monarquias constitui aí estados unitários. A França e a Bolívia figuram entre os raros exemplos de república unitária. Então, mesmo não tendo aí uma monarquia, eles são a França e a Bolívia acabam figurando aí como repúblicas unitárias. A organização federativa é a que a gente está mais acostumado aí, oferece um elevado grau de autonomia política para as unidades regionais, chamadas estados, províncias, cantões ou repúblicas. Os governos das unidades federadas decidem sobre assuntos de política econômica e social com base em legislação própria. É o que a gente tem acompanhado aí justamente na questão aí do coronavírus, né? Cada município, cada estado está podendo aí avaliar quando abre as questões econômicas e comerciais, né? O governo federal, ele é o máximo do poder, mas cada estado e município pode decidir aí o que fazer quanto a algumas questões. E temos a organização confederativa, que baseia-se no princípio da reunião de entidades políticas soberanas. O Estado consiste em um contrato político que pode ser legalmente desfeito com a separação das partes constitutivas. Bom, agora nós falaremos aí, vamos falar um pouquinho da Guerra Fria. A Guerra Fria, ela tem uma importância muito grande nas questões geopolíticas, porque na verdade ela é um marco em todas as questões. Desde o começo aí da Guerra Fria, quando Estados Unidos se consolidavam aí a sua influência no mundo, visto que eles ficaram muito ricos após a Segunda Guerra Mundial, já eram muito ricos a partir da Primeira Guerra Mundial, mas nós sabemos que no meio de tudo isso nós tivemos aí o período entre guerras, que foi de 1918 a 1939. Nesse meio período também nós tivemos aí a maior crise econômica da história, que foi a crise da Bolsa de Nova York, né? Então os Estados Unidos também perdeu muito dinheiro com isso, mas após a Segunda Guerra Mundial, Estados Unidos aí se estabelece como grande economia mundial. Então, a partir de 1947, os Estados Unidos se consolidaram aí a sua influência no mundo, né? Dessa maneira, após a Segunda Guerra Mundial, o centro do poder havia se deslocado, sai aí da Europa, dos grandes países da Europa, principalmente a Inglaterra, e os Estados Unidos se tornam a maior economia, e aí nós temos dois grandes blocos antagônicos, né? Um capitalista, capitaneado aí pelos Estados Unidos, e um país socialista, a União Soviética, né? Cada qual representado aí por uma potência que se emergia economicamente ou socialmente. Um dos estopins para tudo isso foi justamente a produção bélica, a produção de armas. Esses países eles começam a disputar aí qual tem mais poder, qual mais consegue dominar outros países com sua filosofia
e com sua questão econômica. A gente pode dizer que foi uma guerra ideológica entre os dois países, né? A gente coloca como ideia ideológica porque um é socialista, baseada aí, baseada numa sociedade sem classes, ou quase sem classes. A gente sabe que o socialismo soviético, ele não é tão definido, existe algumas pessoas mais ricas que outras, principalmente quem fazia parte aí do Partido Socialista. Então, né, existiam algumas definições de classe no socialismo soviético. Ele é bem atípico do socialismo que diz que todos são iguais, apesar da maioria da população ter todos os direitos aí à saúde, educação, trabalho, aos direitos básicos, moradia, aos direitos básicos, mas bem básicos porque também não existia a riqueza nessas pessoas, né? Elas sobreviviam com o que o Estado fornecia, né? Essa é a diferença do capitalismo. O capitalismo ele visa o lucro, ele visa que as pessoas ganhem dinheiro e aí a gente estabelece aí também a luta de classes. Alguns são mais ricos, outros são mais pobres, alguns são miseráveis. E aí nós temos algumas conferências, a conferência de Yalta e Potsdam. A de Yalta ela é formada aí por Estados Unidos, partido do Roosevelt, a União Soviética, que na época era presidida aí pelo Stalin, e a Inglaterra pelo Winston Churchill. Todos poderosos aí, representantes na Segunda Guerra Mundial. A gente tem a consolidação do domínio da União Soviética sobre o leste europeu. Os países que faziam parte do leste europeu se unem, formando a União Soviética. E em Potsdam, a divisão da Alemanha e de Berlim em 4 zonas de ocupação. Essas 4 zonas de ocupação foram aí divididas para 4 países: União das Repúblicas Socialistas Soviéticas, Estados Unidos, França e Inglaterra. Então a Alemanha é dividida aí em 4 zonas de ocupação, 3 zonas capitalistas e uma zona socialista. O que formou aí, nós sabemos, a Alemanha Oriental e a Alemanha Ocidental. A Alemanha Ocidental capitalista, a Alemanha Oriental socialista. E aí nós temos a Conferência também de São Francisco, que organiza aí a Organização das Nações Unidas, substitui a fracassada Liga das Nações, em 1944, visando garantir a paz mundial e lutar pelo fim das misérias do mundo. Nós sabemos que a ONU ela existe até hoje, ela é dividida também entre alguns países, né? Alguns países têm mais poder sobre a ONU e outros países têm menos poder aí sobre a ONU, né? A ONU é dividida presidida por Estados Unidos, França, Inglaterra, países capitalistas, e do outro lado nós temos 2 países socialistas, né? Na época União Soviética, hoje Rússia, e também a China. Então esses 5 países aí formam aí a ONU, a Organização das Nações Unidas, e nós temos aí mais países que podem presidir a ONU, mas que não têm poder real sobre a ONU, né? São países que presidem em determinado momento, que têm mandatos aí de pouco tempo e se revezam no poder aí da Organização das Nações Unidas. A ONU também é formada por alguns outros órgãos, pela FAO. A FAO cuida das questões de fome. A Unicef cuida aí das questões das crianças, do adolescente. O BERD, o Banco Interamericano de Recursos e Desenvolvimento, ele é integrante da ONU, mas ele não foi formado junto com a ONU, ele foi criado depois. Foi também em 44, só que na conferência de Bretton Woods, e faz parte aí para empréstimos, questões financeiras. A OTI, né, que faz parte aí da Organização do Trabalho, e a Unesco, que cuida aí das questões de patrimônio histórico, das questões aí dos recursos históricos que nós temos no planeta. Aqui nós temos algumas dessas formações: o Pacto de Varsóvia, de 1955, a OTAN, a Organização do Tratado do Atlântico Norte, de 1949, o Pacto de Bagdá, em 1945, e a OTAN, a Organização do Tratado da Ásia,
do Sudeste em 1954. Na nossa próxima aula nós falaremos aí sobre essas conferências e o que elas formam aí, a importância delas. O Brasil é um dos países que quer fazer parte da OTAN e qual é o custo disso para o Brasil. Muito obrigado e qualquer dúvida nós tiraremos na nossa videoconferência. Nossa próxima videoconferência nós discutiremos também um pouco sobre a formação dessas organizações.